Eu não me lembro quando exatamente o teatro entrou em minha vida. Me parece que sempre fez parte dela. Me lembro desde pequena, muito pequenininha, brincando com as bonecas, fazendo a comidinha, brincando de casinha, depois na rua, brincando, fazendo as dramatizações, o circo. Então acho que ele sempre esteve presente. Da rua, o teatro continuou comigo pela escola. Nas dramatizações, nas festas das escolas, no grupo escolar, a gente estava sempre inventando coisas novas. Eu sempre estava junto da turma que participava, que dançava, que cantava, que dramatizava, declamava. Sempre gostei muito de declamar, das declamações. E a mesma coisa no ginásio. Na minha época era ginásio que a gente fazia. Nós também tínhamos as dramatizações. E ainda fazendo magistério, me lembro que tive a oportunidade de participar em peças O Pequeno Príncipe com o Geraldo Avelar e a Regina Prates, onde eu fiz a Rosa. Foi uma experiência muito interessante. Ainda me lembro também de peças em inglês, com a irmã Nina, no Dia das Mães, onde eu pude fazer o papel de mãe, e em inglês. Foi uma experiência também muito interessante. Então, sempre havia oportunidade e eu estava junto. E quando começamos ainda no Colégio Imaculada mesmo, que eu comecei a universidade em 1966, estava em sala de aula quando me chamaram para dar uma chegada lá no auditório. Estavam me chamando lá, que tinha um pessoal de fora, de Belo Horizonte, que estavam precisando de mim. E eu fui, sem nem ter muita ideia do que era. Quando cheguei, tinha uma turma, a dona Marina e um pessoal de Belo Horizonte, que estavam selecionando as pessoas para participar da Sapateira Prodigiosa, de Garcia Lorca. Eu fiz o teste, sempre gostei de tudo e sempre animada para essas coisas. Fiz o teste e fui selecionada. Imediatamente já estava certo, já me deram o texto para poder decorar e começaram os ensaios. E eles estavam principalmente procurando a sapateira. Fiz o teste e acharam que eu dava certo. Eu fiquei toda feliz, já saí de lá com o texto para decorar e começaram os ensaios. Todos os dias, praticamente, a gente se encontrava depois da aula, no último horário, para poder passar o texto e ensaiar alguns pontos, a colocação no palco, o tom de voz. E nós tínhamos um diretor que veio de Belo Horizonte especialmente para isso, para introduzir o teatro universitário e o teatro estudantil em Montes Claros. E ele era uma pessoa assim, muito interessante e que deixava a gente muito à vontade e que sabia solicitar o que queria e conseguia da gente o que queria. Então eu tive que dançar, eu tive que me fazer faceira, eu tive várias situações. E foi muito bom. O grupo era um grupo bem grande, existiam outros colegas de outros cursos, a Márcia Melo Franco, a Beli Macedo, o Diógenes Vasconcelos, que era o alcaide, o Ricardo Lorenzo Fernandes, Lúcia Dalina. Era uma turma bem grande que não consigo enumerar mais todos, o tempo já se passou, eu já não consigo me lembrar de todos. Mas era um grupo grande, todo mundo muito animado com o teatro, todo mundo gostando de participar. Foi uma experiência maravilhosa, adorei fazer o teatro, porque, como já disse, o teatro era parte da minha vida. E ali eu tive a oportunidade de fazer uma coisa de qualidade, sendo dirigida, aprendendo a fazer bem feito, aprendendo a me colocar, aprendendo a me expressar, a incorporar o personagem. E um personagem que não tinha nada a ver comigo, né? Era uma mulher que ficava sem um marido e que, de repente, começava a ser
procurada por vários homens. Então, naquela época que a gente era um pouco mais assim tímida, né? Então, aquilo ali não era muito fácil para fazer. E foi tranquilo, e foi muito bom, e teve um resultado que agradou. Eu posso dizer que foi um sucesso a peça. Durante muito tempo, as pessoas comentavam, e achei muito interessante de andar na rua e falar, ah, sapateira! Então, isso também foi uma experiência interessante, de ser reconhecida como a sapateira na rua. Então, foi uma experiência de teatro diferente, foi uma forma diferente de fazer teatro, e foi o teatro universitário que me possibilitou isso. E a cidade estava crescendo em termos disso. Já existiu o IT, existiam outros grupos de teatros que continuavam apresentando e ampliando o teatro, a vivência, né, teatral, e a plateia também ia crescendo e acostumando com o teatro, prestigiando o teatro em Montes Claros. Muito interessante também foi a época da escolha do figurino, as roupas, os vestidos, os sapatos, que tinha que ser da época. O vestido o Sávio trouxe, mas o sapato não tinha. E deu um trabalho para a gente encontrar alguma coisa que fosse de acordo com a vestimenta. Também a maquiagem, a Meire Figueiredo, no dia da estreia, ela que foi fazer a maquiagem. Uma maquiagem acentuada, aquilo me parecia assim, meio estranho, porque pintou muitos olhos, a gente não usava muita maquiagem, e ela pintou muitos olhos, a boca, muito blush, e ficou a coisa assim que eu fiquei com medo. Mas para o teatro é isso mesmo que tinha que ser, e deu um resultado muito bom. E todos acharam que ficou muito bom, e as próprias fotos, né, mostraram, né, que estava certo, que era assim que tinha que ser. Mas no momento eu fiquei meio ansiosa, achei que a cara estava muito pesada, talvez por falta do costume que a gente não tinha. Mas o teatro, ele traz essa experiência nova para a gente. E a estreia foi uma experiência também muito importante. A casa cheia, não tinha um lugar vazio, as pessoas chegando, gente em pé lá no fundo, e você vendo a atenção, todo mundo olhando, muito aplauso. Quando terminou, as pessoas chegavam perto, encantados com o que a gente tinha apresentado. Então, isso é uma coisa que acho que só o artista, só quem participa pode entender como que é bom, como é gratificante você ter podido apresentar alguma coisa que disse algo para alguém. Que contou alguma coisa, contou um fato novo, que nem você mesmo sabia, e que de repente você assumiu e você passou para o outro. Então eu acho que o teatro tem essa função de levar para o outro conhecimentos que às vezes nem o próprio artista tem. Ele assimila, ele estuda, ele mistura com o que ele tem, com o que ele leva, com o que ele traz, e passa para a plateia, e passa para o outro, e a plateia recebe. Isso pode ser positivo ou não. É aí que a gente vê se o trabalho da gente foi bom ou não foi. Quando esse resultado satisfaz, quando você vê que a plateia entendeu o que você queria colocar, quando a plateia recebeu bem o que você apresentou. E, como eu disse, até dias depois, as pessoas na rua me encontravam e me chamavam de sapateira prodigiosa. E muito tempo depois ainda se lembravam disso, da música. Existia uma musiquinha muito interessante sobre a sapateira, e as pessoas guardaram a música e cantavam a música para mim às vezes. Então isso é uma satisfação, é aquele algo mais que o teatro traz para a gente. Esse já não era mais aquele teatro da infância, já não era aquele brinquedo de casinha, já não era aquele brinquedo na porta da rua. Esse já era um teatro formal, era um teatro, não sei se poderíamos chamar profissional, né? Mas já era num nível mais alto, num nível de apresentação mais perfeita, buscando uma expressão melhor, uma expressão estudada, com detalhes bem estudados, levando uma mensagem mais fechada, mais de acordo.
Então foi muito interessante essa experiência do teatro universitário em minha vida. A Sapateira Prodigiosa, de Garcia Lorca, foi uma experiência interessante, indescritível, inesquecível. Mas não parou aí, não terminou aí. Como eu já disse, o teatro é parte da minha vida. Ele já existia antes, ele começou antes, desde pequena, não sei quando começou, sempre esteve comigo. E ele continuou comigo. Claro que agora eu tinha uma bagagem de experiência maior de teatro. E como eu era professora primária, eu levei isso para dentro da sala de aula. A gente realizava um centro de interesse, um trabalho, um projeto, desenvolvia um projeto e fechava aquele projeto com o teatro. Eu levava o teatro para dentro da sala de aula. E eu gostava de dividir a turma em duas. Então, eu tentava colocar metade da sala na plateia e a outra metade no palco. Então, às vezes até eles escreviam um texto e às vezes o texto tinha 2, 3 personagens. Como fazer para colocar o restante para participar? Então, o que eu podia fazer? Eu colocava árvores, eu colocava pedras, eu colocava pássaros, eu colocava uma porção de elementos no palco e esses elementos eram os alunos. E eu mostrava que a participação deles era muito importante, que aquele cenário sem aquela pedra, sem aquela árvore, ficaria muito sem graça. Então eles ficavam importantes, eles participavam, eles confeccionavam com jornal, pintavam. Então a gente tinha uma aula de arte só para pintar, para confeccionar as roupas. Então tinha um momento de se preparar para poder ir para o palco. E também, ao mesmo tempo, eu procurava explicar, ensinar a outra metade, que era a plateia, a importância do teatro, como assistir o teatro, o que o teatro levava para eles. E eles estavam tendo a experiência ali, eles estavam vendo tudo que eles haviam trabalhado durante semanas, às vezes até um mês. Eles estavam vendo ali fechado, estavam vendo resumido o resultado num teatro, numa linguagem diferente. E ensinava a ouvir, ensinava que não podiam ficar conversando, ensinava que deviam prestar atenção e, principalmente, no final, aplaudir, mostrar que gostaram, porque os artistas precisam disso, eles precisam saber que fizeram bem o seu papel, que levaram bem a sua mensagem. E eu tentava fazer isso e depois eu mudava. Aqueles que eram plateia passavam a ser os atores e aqueles que eram os atores passavam a ser plateia. E a gente repetia. E o mais interessante é que essa repetição não ficava igual, claro, né? Os artistas eram outros, os atores eram outros. Então, uns erravam, uns ficavam num lugar diferente, na hora de vestir a roupa, que era de papel, às vezes rasgava, tinha que fazer um papel diferente. Mas foi uma experiência muito interessante. Eu tive a oportunidade de muitas e muitas vezes levar isso para a sala de aula, seja através do teatro, propriamente dito, seja através da música, introduzindo a música também na parte falada, as crianças dançando quando cabia, né? Então, o teatro não continua, o teatro está em mim e penso que vai continuar sempre. Tanto que estou aqui agora, tantos anos depois, falando de teatro. É mais uma forma de demonstrar que o teatro é parte da minha vida, não é? Independe de mim. E é muito bom fazer teatro. E acho que todos deveriam experimentar. Pela experiência das crianças e minha própria experiência, é muito gratificante. É um mundo novo que se abre para a gente. É a possibilidade que a gente tem de vivenciar o outro, de sentir o que o outro sente. Eu acredito que o próprio preconceito, ele acaba aí no teatro. A gente não consegue ter preconceito, porque você entende o outro, você vivenciou o outro naquela situação, então você sabe o que o outro sentiu. E que ele não sentiu nada ruim, ele sentiu o que você sente. Então, o teatro propicia isso, essa vivência de um outro mundo, de uma outra pessoa, de ser uma outra pessoa, de sorrir ou sofrer, como o outro sorriu ou sofreu.
Então, é muito interessante, é muito bom e acho que todos deveriam, em algum momento na sua vida, participar do teatro. Da forma que fosse, ainda que fosse, se não for formal, né, numa peça de teatro formal, que seja em casa, que seja com os filhos, que seja com os alunos, com os amigos. Há sempre uma oportunidade da gente fazer uma ceninha e apresentar o teatro e representar situações de vida diferentes da que a gente vive. Aquele tempo do início do teatro universitário foi um período bem aquecido, bem movimentado aqui em Montes Claros. Existia o IT, existiam outros grupos e constantemente a gente estava assistindo uma peça ou outra de teatro. Foi um bom momento aquele. Depois parece que foi diminuindo, foi desaparecendo, a gente não ouvia falar muito e ficamos um bom tempo assim, até que aos poucos foi se retomando esse caminho e acredito que a universidade teve e tem um papel muito importante nisso. A gente vê os professores se empenhando, a gente vê levando até as escolas aquele trabalho que eu tentei fazer, quer dizer, sem intenção, né, específica de levar o teatro, mas ele estava levando em sala de aula. Hoje os professores têm um trabalho de extensão. A universidade chega até as escolas, chega até o outro. Então, eu acredito que nós estamos crescendo, nós estamos melhorando e o que sempre falta, eu acho que o que sempre deixa a desejar é a questão do espaço, um espaço adequado para que essas peças sejam apresentadas. Hoje, chegando aqui, passei na entrada do campus e vi que está sendo construído um prédio, um auditório, né, para o teatro. Então, já fiquei feliz. Então, boas notícias, né? Bons tempos certamente teremos pela frente. Porque o trabalho dos professores, da professora Solange, da professora Lígia e tantos outros professores que estão aí à frente, que eu conheço desde quando eu ainda trabalhava, porque já estou aposentada, mas quando eu trabalhava aqui, me lembro do esforço delas, trabalhando e apresentando com todas as dificuldades, vencendo dificuldades, sem desistir. Inclusive, esse projeto, eu brincando com a professora Solange, falei que foi persistência dela, porque há muitos anos atrás, em 2007, nós começamos a conversar sobre esse projeto. Outro já teria desistido, não é? Mas essa perseverança, a perseverança dos professores de fazer crescer a arte, de propiciar ao Montes Clarense a vivência dessa arte tão maravilhosa e de todas as artes, né? Mas o teatro principalmente, porque ele também é uma arte muito completa, porque ele quase que engloba todas as outras, ele possibilita essa convivência com todas as outras artes. E esse é um trabalho muito importante que eu acredito que a universidade está fazendo. E fico muito feliz quando eu vejo peças novas chegando, movimentos no centro cultural também, né? A gente vê aparecendo, anunciando peças novas, vem de outras cidades, cidades vizinhas, às vezes da capital, peças de profissionais. Então, isso tudo dá uma esperança para a gente de que nós vamos para frente. A gente vai ter agora, principalmente com um espaço adequado, a condição de realizar bons espetáculos. Professores não faltam, que animam, que dão tudo, que dão sangue, que persistem para fazer o melhor e para manter o teatro vivo e crescer dentro da universidade, dentro da comunidade.